Olá, sejam bem-vindos ao canal Lano BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e neste vídeo falaremos sobre o gráfico de cascata. Antes, eu peço a vocês que já deixem seu like, liguem as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário, isso tudo é importante para ajudar o canal a crescer. Acesse o nosso site para baixar as bases de dados e ler texto, né? Tem lá um texto explicando o que é esse gráfico, também como tudo que eu coloco no canal, tem no site com um texto explicando, tá? Já fica a dica. E lá você também consegue baixar as bases de dados que eu utilizo nos exemplos. E também nos seguir nas nossas redes sociais, pois lá nós anunciamos os próximos vídeos. Tá? Então vamos lá. O gráfico de cascata. O gráfico de cascata, ele está aí para te dar. Deixa eu acertar um negócio aqui na câmera rapidinho. Pronto. O gráfico de cascata, ele está ali para te ajudar a fazer um acompanhamento do seu fluxo de caixa. Ele demonstra como é que o seu fluxo de caixa é, 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 funcionou num determinado período, tá? O que você tem que fazer, na verdade, é ter os lançamentos, né, que você, porventura, tenha colocado lá e informar ali os valores que saíram e os valores que entraram dentro da sua empresa. Então, eu vou fazer aqui um modo simples desse gráfico para exatamente para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Bom, vamos acessar uma base de dados que ainda não está aqui, tá? Vamos pegar aqui uma pasta do Excel. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. E vamos pegar aqui um estudo sobre gráfico. Dentro dessa pasta do Excel, nós vamos pegar aqui uma planilha já preparada para o nosso exemplo, tá? Que eu já deixei aqui. Deixa eu só lhe carregar. Vamos pegar essa tabela aqui, ó, cascata. Ela já está preparada aqui para aquilo que a gente precisa, tá? Aqui eu tenho uma linha nula, tá vendo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso ir direto ao Power Query para anular essa linha aqui, para tirar essa linha daqui, para que ela não atrapalhe o nosso, o nosso aprendizado, né? A confecção do gráfico. Se essa linha aqui não existisse, eu poderia clicar direto em carregar. Como ela existe, eu vou colocar aqui em transformar dados. Se na base que você pegar não tiver, você pode clicar em carregar e pular uma parte do vídeo, tá? Que eu vou deixar marcado aqui para vocês. Eu vou até fazer o seguinte: vamos clicar em carregar. Não se preocupe com essas outras bases, não, tá? Eu não vou usar isso, eu só vou usar de cascata. Para que a gente conheça essa tabela de cascata, vamos clicar aqui do lado esquerdo, onde está escrito modo de exibição da tabela, esse botão aqui, e vamos selecionar aqui de novo a tabela cascata. Bom, então eu tenho os valores aqui, eu tenho uma data, eu tenho o financeiro e tenho os valores. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar nessa coluna de data, ela traz aqui o tipo de dados como data e coloca aqui um formato. Esse formato para a gente será um short date, tá? Uma data só com dia, mês e ano. E os valores, nós vamos clicar aqui, ele está colocando como valor inteiro. Nós vamos tipar esses dados de uma forma, ou tipificar esses dados de uma forma diferente, selecionando aqui número decimal. Esse aviso, ele traz quando você está passando de uma informação mais elástica para uma informação menos elástica. Exemplo, vamos supor que toda essa coluna de valores fosse colocada como texto. Então, aqueles números não são exatamente números, são caracteres numéricos, mas sem expressão quantitativa. Perfeito? Bom, se eu quiser transformar aqueles caracteres numéricos em números, isto é, atribuir a eles uma expressão quantitativa, eu tenho que transformá-los, tirá-los do tipo texto para o tipo número, seja número inteiro, número com decimais, não importa. E aí ele vai te dizer o seguinte, olha, está saindo de texto para número, de um elástico para menos elástico. Por que elástico? Porque quando eu falo de informação do tipo texto,
É qualquer caractere do teclado, números, letras, pontos, símbolos, qualquer coisa. Quando eu passo para números, só aceita caracteres de 0 a 9. Então, concorda que eu torno aquele campo mais restritivo? É isso que a gente está fazendo. O número inteiro aceita mais caracteres do que o que a gente está querendo como decimal. Então, é só clicar em sim. Esse papo todo é só para dizer sim aqui, tá? E aqui eu vou colocar como moeda, que aí já é o formato, moeda. E aí ele coloca já o cifrão apenas. Tem gente que chama isso de dólar, mas cá entre nós é o termo errado. E agora eu vou colocar o símbolo monetário, que é o R cifrão. O nosso já está aqui, até porque eu acabei de gravar o vídeo do gráfico de funil, até por isso que aquelas bases estão ali. Mas se não aparecer aqui o R cifrão, você tem que rolar essa lista e tomar cuidado com o seguinte. Repare que o símbolo monetário vem antes da localização. Então, você tem que ter um cuidado na leitura aqui. Ó. Eu estou na letra. Vamos rodar aqui um pouco. Letra A. Aí você vai passar aqui, ó, diretão, até chegar NOP. P, Português Brasil. Então, aqui nós temos o R cifrão. Se você fosse fazer isso num segundo campo, já tivesse utilizado esse R cifrão, ele já estaria ali como aparece agora, né? Ele já fica aqui pronto para utilizar, tá? Bom, então a nossa tabela está preparada. Mas lembra, nós temos aqui uma linha que eu não preciso contar com ela. Então, nós temos que fazer o seguinte. Voltemos aqui na página inicial. Aqui no grupo de consultas, nós vamos em transformar dados. Seta para baixo aqui, transformar dados. Aí ele nos leva para uma aplicação chamada Power Query. Tá? Ele abriu aqui no meu segundo monitor, mas eu já vou arrastar para cá, ó, para vocês observarem. Aqui ele está dando erro só por causa da tabela de funil. O de vocês não vai apresentar isso. Eu só vou mandar repetir por desencargo. O que nos interessa aqui é a cascata, que tem uma linha nula aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui eu tenho uma opção, né, de remover linhas. E aí eu quero remover as linhas que estão em branco. Tá vendo aqui, ó? E aí pronto, ó, ele tirou aqui, né, as linhas em branco, tá? Então, é só isso que eu precisava fazer aqui. Então, eu venho aqui de novo, aqui em arquivo fechar, ó, e seleciono fechar e aplicar. E aí ele volta para o Power BI. Tá? Ele está dizendo aqui que tem aplicações a serem, alterações a serem aplicadas, ele já está fazendo isso. E quando eu volto para cá, ó, a minha tabela não tem mais aquela linha. Bom, vamos aqui agora no relatório de exibição do relatório, montar efetivamente o gráfico. O gráfico de cascata é esse cara aqui, ó, tá? Então eu vou clicar nele. Eu estou usando a tela toda porque eu não tenho mais nada para colocar aqui. Mas é um gráfico grande, ele vai precisar de espaço, tá? Então, no gráfico de cascata aqui, nós temos o financeiro, tá? Que seria aqui. E eu tenho os valores. Aí repara o seguinte, se eu colocar valores na divisão, ó, o que acontece? Ele não me traz nada. Então, eu jogo aqui para o eixo Y. Tá vendo? Então, tem que entender como é que você está montando o gráfico, tá? O financeiro é a minha categoria. E os valores são esses caras aqui no eixo Y. Então, as categorias estão aqui no que seria um eixo X, né? E os valores estão aqui no que seria o meu eixo Y realmente. Bom, feito isso, a gente já tem o gráfico montado.
Agora eu tenho que entender esse gráfico. Eventualmente, se você fosse atribuir um campo aqui, eu só vou por desencargo, tá? Eu coloquei a data aqui, ó. E aí ele vai colocar todo o movimento de cada uma das categorias. Tá vendo? Mas aí você tem um detalhe, tem que sempre tomar cuidado com isso para não poluir muito a visualização. Então, se já houver um entendimento disso aqui, então você deixa assim. Ou então você pode também fazer uma troca. Você pode chegar aqui e colocar a categoria por dia, tá? Eu vou tirando aqui as categorias. Então, existem várias formas de você montar esse gráfico. Você só tem que entender qual é a melhor opção. Eu vou voltar aqui o que estava antes, o financeiro, porque eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender, né? E eu poderia estar usando filtros aqui de datas, tá? Então, isso é tranquilo. O que que ele traz para mim aqui? Os valores que ele diz aumentar, são esses em verde aqui, são os valores de receitas. Então, eu tenho um saldo anterior, eu tenho uma receita de venda do período e uma receita de aluguel de espaço. Né? Eu alugo uma sala, alugo alguma coisa nesse sentido. O que que saiu? Manutenção, mercadoria, pessoal, administrativa e chego a um total de 1.300, perdão, 138.695. Saí de 142 para 138. Tá? Então, esse aqui é o teu gráfico de cascata. Ele é simples realmente. O que eu preciso ter são os dados preparados. O que eu pretendo nesses vídeos, diversos vídeos de gráfico que eu estou mostrando para vocês, é trazer para vocês o seguinte: não é qualquer gráfico que demonstra qualquer coisa. Se você vai utilizar um gráfico de cascata, os dados que você vai escolher para apresentar no gráfico têm que estar preparados para serem apresentados aqui. O gráfico de funil também é um outro gráfico que eu tenho já o vídeo aqui gravado, né? Só acessar lá, a base de dados é a mesma. Também é um outro vídeo específico, você também tem que ter os dados. Então, você tem aqueles gráficos mais utilizados, gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de pizza. Esses gráficos são mais tranquilos, são mais fáceis de você utilizar, né? São mais corriqueiros e de mais fácil entendimento, né? Agora, quando você quer gráficos mais específicos, você tem que entender a finalidade do gráfico e saber se os dados que você tem nesse momento, eles podem ser utilizados nesse gráfico aqui, tá? Acertar aqui uma coisinha na câmera. Vamos lá. Bom, com base nisso, agora basta a gente formatar o gráfico. Então, aqui, formatação, o eixo X, são esses títulos aqui embaixo. A fonte é essa mesmo, eu vou aumentar um pouco a letra, vou colocar aqui a cor preta para deixar mais fácil a leitura. O título está aqui embaixo, ó, dados financeiros, né? Vou colocar aqui, ó, dados financeiros. Vou escolher uma fonte e vou diminuir ela um pouquinho aqui, posso até aumentar, depende do que eu quero. Vou colocar numa cor diferente para dar uma destacada. Posso até botar em negrito, se for o caso, tá? Para a pessoa saber o que ela está lendo ali. No eixo Y, eu tenho aqui os valores. E aí eu posso colocar valores. Eixo Y, valores. Vou colocar em preto também. Vou tirar essas unidades, nenhuma unidade, para o valor ficar mais específico. E a quantidade de decimais, 2 decimais. Então, aqui ficou mais fácil de eu entender o que está acontecendo. O título, valores de receitas e despesas. Tá?
Bom, a fonte, diminuir aqui um pouco, botar um azul também, botar em negrito para ter um destaque ali, tá? Se você quiser aumentar um pouco também pode. Tem fonte que não fica legal deitada, né? E aqui, ó, só estão colhendo as parcelas, né? A legenda é esse camarada aí, superior esquerdo. Cara, tem gente que gosta de colocar a legenda, deixa eu ver aqui, ó, inferior central. Aí a legenda vem para cá. Por que que eu não gosto da legenda ali? Vamos parar e pensar. Como é que nós lemos? Nós lemos sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quando eu coloco, perdão, quando eu coloco a legenda lá embaixo, eu estou dizendo para a pessoa que vai consumir o meu painel o seguinte: fala, olha só, vê o gráfico e depois você entende o que que você está vendo. Não tem lógica isso, né? Então, quando a gente coloca aqui no superior esquerdo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ele já vai identificar as parcelas aqui e já vai saber o que está lendo, tá? Então, eu deixo aqui superior esquerdo. O texto, aí eu posso dar um destaque nele, se eu quiser. Vou botar aqui em negrito para ele sacar mais o que ele está vendo. Aqui eu posso botar valores de receitas e despesas, que aí fica, né? Vou só aumentar, não vou colocar, vou tirar o negrito. O título já fica em negrito, tá? É muito estranho, vou botar azul mesmo. Pronto. Estou escolhendo aqui legenda. Colunas. Aí ele tem essas cores aqui. Eu posso determinar outras cores. Eu posso botar um vermelho mais escuro, né? O meu verde também pode ser um verde mais escuro. O azul pode ser um azul mais escuro, tá? Eu posso deixar o gráfico mais gritante ali, né? Eu não tenho nenhum outro valor ali que fique amarelo, mas poderia acontecer, tá? E se eu não quisesse mostrar a coluna de total, eu posso esconder a coluna de total. Eu gosto porque ele te dá uma diferença de quanto tinha para quanto veio. Cores, o espaçamento é só meio isso aqui, ó, tá vendo? Da largura da. Então, acho que 10 aqui é um bom espaço, tá? Mas você pode colocar mais ou menos ali do que você quiser. Rótulos de dados. Às vezes é importante, porque você consegue saber quais são os valores. E aí, você pode até ganhar espaço, porque se você está botando os valores aqui, ó, você não precisa da escala, né? Então, eu poderia chegar aqui, se eu colocar rótulos de dados, eu poderia chegar aqui e tirar os valores, ó. Eu mantenho os títulos, né? Porque é interessante, mas eu, nos rótulos de dados, nos valores, aí eu coloco aqui, tá? Já estaria exibindo unidade, já vê o que é positivo e o que é negativo. Eu acho que fica mais informativo o gráfico, tá? E se você tivesse algum problema de contraste, né? Você poderia escolher uma tela de fundo. Tá vendo? Ele coloca uma telinha aqui para facilitar a leitura, né? Ele está escolhendo a cor preta e está dizendo que essa cor preta está 90% transparente. Então só tem 10% de preto ali, né? E esse cara aqui, ó, conseguiu ficar aqui dentro, né? Então depende também do que você está querendo. No nosso caso aqui, a gente não precisa, né, dessa tela de fundo, mas poderia utilizar. Esses rótulos também você pode colocar na horizontal ou na vertical. Eu vou deixar na horizontal mesmo. E eu posso determinar, por exemplo, que eles fiquem na extremidade interna. Aí aqui sumiu, tá vendo? Ó? Eu já não tenho espaço. Eu teria que aumentar muito o gráfico para ver se ele cabe. Então,
Eu sempre que mexer aqui na posição, eu tenho que verificar se ele vai caber ali ou não, né? Então, eu vou deixar do jeito que está mesmo. É ainda em rótulos de dados, tá? E eu posso também melhorar o título aqui. Eu tenho propriedades. Só que propriedades, pessoal, é só você definir largura, altura, né, posição, enfim, isso aqui você faz na mão mesmo. Então, o título. É, comportamento financeiro, vou até botar fluxo de caixa, pode ser, ó, fluxo de caixa, né? Botar aqui normal, colocar aqui uma fonte, 12 cor do texto. Vou colocar branco para colocar uma tela de fundo nele aqui, ó. Tá vendo? Dá uma barrinha aqui, fica legal. E também posso definir aqui um efeito que seria a fronteira visual, que nada mais é do que a borda. Escolher aqui um azul também para combinar com esse carinha. Os cantos arredondados, 90, para não ficar 90 graus ali muito agudo, eu coloco 5, dá uma melhorada. E o 2 aqui para ter um destaque na borda. Então, aqui nós temos um gráfico de cascata. Lembrando, o gráfico é fácil de ser montado. O que você precisa ter são os dados preparados para serem colocados e representados nesse gráfico. Ok? Gostou do vídeo? Deixa seu comentário, né? Mais uma vez, ligue as notificações, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer, a ter relevância. E dá uma olhada lá no site, baixa a base de dados, refaça o exemplo aqui, né? Eu estou procurando sempre colocar vídeos que seriam mini cursos, sabe? Eu pego um tema ali e trato ele. Tá? Ainda não estou colocando esses vídeos que eu estou fazendo agora, não são para tirar dúvidas ou resolver problemas, é para ensinar separadamente cada um desses visuais. Tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até. Valeu.